e em sintonia com a nossa essência maior, em comunhão com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores, vamos abrindo as portas da nossa casa e do nosso coração para recebermos Jesus, nosso mestre, modelo e guia, para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Jesus, que a mensagem de hoje toque o nosso coração e nos ajude no trabalho de evangelização do nosso espírito. Cristo Jesus, abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que ela receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Cristo amado, que no momento do passe, desça sobre todos nós as energias sagradas do seu reino maior, nos proporcionando a cura, não só das feridas do corpo, mas da alma. Que o Evangelho de hoje seja fonte divina para que nós possamos trabalhar na nossa autoiluminação. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 70. Guardemos o ensino. Abaixo uma epístola, que é uma fala de Jesus que está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 44, diz assim: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. E aí, através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para nós um convite à reflexão. Emmanuel diz assim: muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reporta Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a este apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. É a maneira de loucos. Deixa eu refrasear. É a maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus.
O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Vejam que Jesus nos alerta que o próprio vento possui uma direção. E muitos de nós nos esquecemos ou desconhecemos que todos nós somos espíritos na condição de almas humanas que experiencia a vida na Terra. Ora, se a Terra é uma escola bendita que vai nos ajudar no trabalho diário para que nós possamos alavancar o progresso intelectual, moral e espiritual, também na Terra, todos nós estamos sujeitos a passar pelo processo de provas e expiações, porque o aluno só consegue a graduação máxima se ele passar por todas as provas. Mas, para que ele possa concluir os ensinos, ele precisa passar por todas as provas que estão na grade curricular e ser aprovado com mérito. E muitas vezes nós terceirizamos esta tarefa de trabalhar na nossa reparação interior a terceiros. A maioria da humanidade desconhece que o Evangelho de Jesus é um manual sagrado, onde consta ali normas para que nós possamos trabalhar no reajustamento da nossa conduta, onde nós temos a oportunidade de buscar no Evangelho de Jesus a base que nos capacita para o trabalho do aprimoramento íntimo de nós mesmos. E aí, nós ainda estamos muito presos nas questões exteriores e nós nos esquecemos de buscar no Evangelho de Jesus as lições que nos ajudam neste trabalho contínuo da nossa edificação interior. Ainda somos muito pequenos. Buscamos nos templos de oração, através dos gritos, dos apelos, apenas como pedintes, rogando a Jesus, suplicando ao Pai para que nos assista nas questões exteriores. Ou seja, ainda buscamos nas casas de oração os milagres, desejamos que ali sejamos assistidos, mas não analisamos aquilo que nós verdadeiramente estamos indo buscar. Muitos apelam, para as coisas que lhe atendam apenas as questões materiais. Raros são aqueles que aceitam a sua condição atual e pedem a Jesus para mediar junto ao Pai que lhes conceda um caminho de sabedoria, de bênçãos e oportunidades de encontrarem a si mesmos. Muitos até ouvem a palavra, ou seja, muitos vão aos templos de oração. Se é na Igreja Católica, vão lá para ouvir a homilia, que é a exposição evangélica
que o padre vai realizar. Outros, se vão na igreja evangélica, também tem a exposição evangélica preparada com amor pelo pastor daquelas ovelhas. E assim todas as casas de oração têm aquele momento de exposição evangélica. E o que são essas exposições evangélicas? São trechos, versículos do Evangelho de Jesus que sinaliza para nós, naquele momento da exposição, a oportunidade de abrir os nossos ouvidos, trabalhar na expansão de nossa consciência e ali nos tornarmos verdadeiros alunos que vão buscar a capacitação evangélica para trabalhar na edificação íntima de si mesmos. E neste momento, como é que nós reagimos a esta palavra? É um momento breve, onde nós deveríamos estar buscando uma intimidade com o Cristo Jesus, mas não. Nós olhamos normalmente para o companheiro, para os amigos que estão do nosso lado, e aí nós dizemos: esta mensagem serve bem para aquela pessoa. Muitas vezes é alguém do nosso convívio no ambiente doméstico, muitas vezes é alguém que nós convivemos no ambiente de trabalho, mas não, aquela mensagem nunca é para nós, é sempre para o outro. E na verdade, na vida em que nós estamos todos em curso, não existe acaso. Aquela mensagem é para nós mesmos. Tanto é que nós reconhecemos rapidamente. Mas a grande maioria sai da mesma forma que entrou. Ouviu tudo, mas não compreendeu nada. Por que que isso acontece? É porque nós estamos imersos apenas nos nossos interesses exteriores, ou seja, nas questões materiais. Eu quero um emprego melhor, mas eu não me capacito. Mas se eu for na igreja e pedir, esta oportunidade chegará em minhas mãos. É a mãe que pede pelos filhos, mas ela esquece que ela é a professora maior do seu lar, que ela tem a capacidade de trabalhar com lições edificantes dentro do seu lar para conduzir a família, para fazer de seu lar um ambiente de paz, de luz, de harmonia. É aquele que pede para que o seu ente querido abandone os vícios. Mas como abandonar os vícios se muitas vezes apelamos para que o outro deixe os vícios do álcool, mas em nossa casa nós temos na despensa o álcool guardado para um momento de confraternização. É aquele que pede a Deus para que os filhos abandonem os vícios da droga, mas é aquele que ainda utiliza dos vícios como subterfúgio. É o álcool, é o tabaco e assim sucessivamente. Então a lição está dizendo, guardemos o ensino. O que é guardar o ensino? É buscar nas escrituras do Evangelho aquilo que nos capacita para nos tornarmos pessoas comprometidas em nos edificarmos espiritualmente. E a partir do momento que nós nos capacitamos, buscando no Evangelho as lições sagradas que nos ajudam a vencer a nós mesmos, a trabalhar nas nossas questões íntimas, buscando a nossa elevação do campo moral, consequentemente, estaremos avançando no campo espiritual. Então, que nós não estejamos buscando na igreja
uma lição pronta, que nós possamos fazer com que a igreja seja edificada em nós, que nós possamos todos os dias ser operários do nosso espírito, trabalhar na nossa autotransformação interior, guardar todos os ensinamentos de Jesus e nunca blasfemar contra Deus, porque Deus não esquece em nenhum momento de nós. Somos nós que fechamos o nosso coração para os ensinamentos de Jesus que nos levará até o Criador. Porque se nós estamos todos num planeta escola de provas e expiações, significa que nós não alcançaremos a santificação, mas que nós temos a vida como um instrumento favorável para que nós trabalhemos arduamente na nossa edificação interior. E aí Emmanuel usa a metáfora quando ele diz que até o vento tem direção. Olha, se na natureza é tudo certinho, por que é que nós temos tanta dificuldade de compreender os sinais de Deus em nós? Jesus será sempre para nós o nosso mestre, professor e guia. Jesus estará sempre nos ajudando no trabalho de reajustamento do nosso espírito, no que tange as questões morais. Mas é preciso que haja a vontade e o desejo de cada um de nós de fazer um trabalho difícil de reajustamento da nossa conduta. E a gente não está aqui dizendo que é fácil buscar o reajustamento da nossa conduta, buscar um caminho de retidão dá muito trabalho, porém é extremamente necessário, porque quando nós compreendermos que todas as dificuldades que nós passamos na Terra, enquanto espíritos que experienciam a vida na Terra, são fonte de bênçãos e oportunidades que o Pai nos concede para o trabalho do reajustamento de nós mesmos. Então, se nós aprendermos a dialogar com Deus através dos ensinamentos de Jesus, pedindo que Jesus seja o nosso intercessor junto a Deus e que os seus ensinamentos nos dê sabedoria, clareza de ideias, para que nós alcancemos aquilo que verdadeiramente nos interessa, que é a melhoria de nós mesmos, que é vencer as nossas mazelas interiores, que é estarmos verdadeiramente conectados com Jesus, para que nós possamos alcançar o Pai, não nos faltará o amparo e a sustentação do Cristo Jesus. Jesus atuará em nossas vidas, através do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, que estarão nos intuindo a fazer melhores escolhas, a buscar o caminho da retidão para alcançarmos a verdadeira paz interior, harmonia, saúde, equilíbrio, saúde mental, para que nós alcancemos todas as bênçãos do Pai, que todos os dias chegam até nós e muitas vezes nós não percebemos. É o que a gente entendeu da lição, quando Emmanuel nos convida a guardar o ensino, ou seja, guardemos todos os ensinamentos de Jesus e que nós busquemos também colocar em prática todos os dias, porque todos os dias Jesus nos convida ao renascimento para uma vida nova, uma vida de progresso moral e espiritual,
Mas só depende de cada um de nós buscar o caminho da reconciliação com Deus através da nossa transformação interior. E assim agradecemos a Jesus pelos ensinamentos, a Emmanuel pela mensagem. E vibramos paz e luz para a nossa comunidade, paz e luz para as casas de oração, que seja sempre o nosso porto seguro, onde buscamos nos ensinamentos do Evangelho a oportunidade da nossa autotransformação. Vamos vibrar pela nossa família, aos que retornaram à casa do Pai, que encontre nos educandários do Espírito a oportunidade do aprendizado para alcançar a luz. Vibremos paz e luz aos consanguíneos que, assim como nós, estão na terra, trabalhando pelo amor, pelo reajustamento da conduta, pelo perdão, pela bondade e pela fraternidade. Vamos vibrar paz e luz para todos aqueles que convivem conosco sobre o mesmo teto, que estão sobre a nossa guarda, sobre a nossa tutela, que possamos, com base nos ensinamentos de Jesus, edificar em nossa casa um ambiente de paz, de luz, de amor, de harmonia, um ambiente acolhedor para a nossa família, para convivermos, buscando sempre nos ensinamentos de Jesus a paz, a concórdia, o amor e a compreensão. Que Jesus nos ajude neste momento, junto à espiritualidade maior, no trabalho de edificação, de transformação do interior e exterior de nosso lar. Vamos limpando toda a nossa casa, fazendo com que toda a luz de Jesus esteja sendo edificada no interior e exterior de nosso lar, para que nossa casa seja o porto seguro para nós e para toda a nossa família. Que estas energias alcancem nosso quintal, nossas plantas, nossos animais de estimação. Vamos vibrar paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os companheiros de jornada, principalmente para aquele irmão de mais difícil convivência no trabalho. E é chegado um momento muito especial, onde Jesus, através da espiritualidade maior, transmite a cada um de nós as energias divinas do passe. Jesus, que todas essas energias que recebemos seja para tratamento e cura de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Abençoa, Jesus, que nós possamos, mais fortalecidos com as energias do passe, buscar todos os dias o caminho da nossa redenção. Que o passe seja instrumento divino, que alimenta as necessidades não só do nosso corpo, mas do nosso espírito. Abençoe a água que colocamos para ser imantada, que ela possa receber as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E agora, Jesus, agradecendo ao Senhor e ao Pai por mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco, que nossas vibrações toquem aos céus, no momento que vamos vibrar por todos os lares, pedindo paz e luz para os lares que estão em discórdia, que haja compreensão, amor, bondade, perdão e fraternidade, vibrando paz, luz, harmonia aos lares que estão padecendo pela dor do luto, que a oração seja o alimento para todas essas famílias. Pedimos, Senhor, por os lares que estão padecendo pela enfermidade dos entes queridos, que o passe que acabamos de receber também seja direcionado a essas famílias que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos e que o passe chegue como medicamento de tratamento e de cura para estes enfermos. Vibramos, Senhor, e pedimos por todos os lares que padecem, pela falta do pão de cada dia, do trabalho, da moradia segura, que guardemos nos ensinamentos de Jesus, onde Jesus nos ensina a trabalhar as virtudes do amor, da bondade,
da fraternidade, do desapego, que possamos auxiliar estes irmãos que passam por momentos de vulnerabilidade social, servindo-os nestas necessidades momentâneas. Vibramos por todo o nosso planeta Terra. Jesus, interceda junto ao Pai por todo o planeta Terra. Infelizmente, nós estamos enfrentando nuvens escuras do terror, da guerra, onde muitos passam pela fome, pela dor, pela miséria, pelo sofrimento. Abençoe todos estes países que passam por essa experiência dolorosa da guerra. Jesus, abençoe a nossa pátria, o mandatário do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Abençoe, Senhor, toda a nossa gente. Envolva-nos num círculo grandioso de luz, que sejamos uns pelos outros nestes momentos de dificuldade, que possamos formar uma corrente magnética de amor e todos nós vibrarmos junto pela paz no mundo, para que sejamos um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações, Jesus, a bandeira alva dos seus ensinamentos, nos ensinando a trabalhar pela paz interior, para que ela se reflita nos nossos irmãos. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade de exercício do culto do Evangelho em nosso lar, pedimos para encerrar a oração, falando com o Pai através da prece que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais este culto realizado em nosso lar, que assim seja.